Mais um Café com Goiabada e dessa vez com a Karen Cordeiro. Karen, muito obrigado pela sua vinda. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, fico muito feliz e muito lisonjeada com esse convite. Legal. A Karen eu conheci através de rede social, né? Não é só, a minha vida não é feita só de contatos que eu tive na infância ou na relação profissional pela qual eu passei, mas sim, hoje ela vem também trazendo através de redes sociais, porque ela tem uma rede social chamada Paixão com Pimenta. Que legal, né? Paixão com Pimenta. Me conta aí um pouco, o que é Paixão com Pimenta, Karen? Paixão com pimenta é uma forma de expressar relacionamentos. Então, relacionamentos amorosos, onde a gente pode apimentar mais a relação. Apimentar de uma forma afrodisíaca, apimentar de uma forma cutucando. A pimenta é o que dá, acho que, o prazer da vida, né? A gente precisa ter amor, mas amor ia ficar assim muito sutil, então a paixão acho que dá um nome mais marcante. E a pimenta, que é o que a gente precisa para a gente sair da rotina, para a gente sair do marasmo. Então acho que a junção dos dois ia casar perfeitamente com o relacionamento a dois. A pimenta ela tem uma coisa palatável bem interessante, né? Quando a gente pimenta vem na boca, você quer ficar desesperado, você fica às vezes assim. Eu me lembro uma vez que eu fui para São Roque de Minas, na Serra da Canastra, e tinha várias pimentas que ela falou, ó, essa é forte. Eu falei, tranquilo. É nada. Eu peguei aquela pimenta e aquela pimenta me fez subir na serra e descer umas 10 vezes. Exatamente. Né? E isso, como é que a gente pode, assim, você dá consultoria, você dá treinamento e você faz essa gestão de pessoas com relação à área de relacionamentos, né? Sim. Quer dizer, você está voltada para esse negócio, no sentido de fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de apimentar suas relações. Sim, apimentar, melhorar suas relações, entender se a relação está boa, se a relação não está boa, se precisa mexer alguma coisa. A pimenta é exatamente para que a pessoa consiga, através do que eu vou falar para ela, de informação, seja de que forma, e que ela acolha o que eu estou falando e leve para a sua vida. Né? Então, a pimenta, ou apimentar uma relação, é exatamente entender que eu posso estar namorando, eu posso estar conhecendo, eu posso estar casado, mas eu preciso sempre estar, né, com a relação engrenada e com a relação em andamento, senão acho que tudo que falta um entusiasmo termina, né? Vira uma coisa assim lenta e acaba. Então a pimenta é exatamente pra gente, o que a gente faz todo dia na vida, né? A gente está sempre lutando na vida, está correndo e buscando coisas novas. E a relação tem que ser assim também. A relação a dois tem que ser essa rotina da gente não deixar cair no marasmo. Poxa, eu estou 10 anos com uma pessoa, mas isso não significa que eu esteja com a rotina igual. Não, eu posso apimentar minha relação e ter vivido 10 anos como se eu tivesse conhecido ontem. Então é esse apimentar que às vezes está faltando nas relações. Às vezes de até muito recente, como casamentos acabam em 1 ano, 2 anos acabam. Então acredito que a relação já ficou morna, nos 6 meses a relação já estava morna. Agora, é claro que isso, quando a gente fala de relacionamento, seja ele qual for, hétero, bi, LG, ou que enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais até sobre isso daí, essa relação do apimentar tem que partir para os dois, né? Tem que partir dos dois. Tem assim, que partir dos dois. Não adianta só eu achar que eu preciso querer apimentar minha relação, Sim. Se meu parceiro, minha parceira, o que quer que seja, não está a fim de apimentar aquela relação. Exatamente. Agora, para que a gente possa não fazer uma ideia, uma coisa que me surgiu, para que eu não perca a oportunidade de não só apimentar a minha relação, mas não fazer com que o meu parceiro não perca também essa ideia de ter uma relação apimentada. Que relações do dia a dia ou cotidiana que a gente pode ou deve se preservar ou deve se criar para que haja estrutura para depois, digamos assim, a pimenta ela vai bem com arroz, feijão e farinha. Aí você põe lá o arroz, feijão e farinha e põe a pimenta ali para deixar aquele prato de uma outra forma. O que seria esse arroz e o feijão para depois pensar na pimenta? Porque não adianta você pensar na pimenta se você não tem a base consolidada. Então, né? Arroz e feijão que eu falo é o começo do namoro, né?
Eu acho que assim, o namoro exatamente é como se diz, um test drive, vai, é um iniciar para ver se eu quero ficar com aquela pessoa. Então, se eu no namoro não consigo entender os sinais, porque nós damos sinais, né? Você dá sinal, eu dou sinal. Eu te conheço, eu estou namorando com você. Então eu vou entender se você tem o que eu gosto, se a gente tem objetivos em comum, se a gente tem uma certa semelhança, se a gente se combina, se a gente se encaixa. Não somente eu não vou. Aí nesse quesito, como você está falando inicial, eu não estou indo lá na parte da pimenta, na parte sexual, eu estou indo na parte de relacionamento, de amor, de se conhecer. Se nesse caminhar você não se ligar que vocês não se entrosam, você vai ter um problema lá na frente. Mas vamos imaginar que vocês se entrosam. O que eu falo muito, e tenho comentado até em vídeo, é falta o beabá dos relacionamentos. O que é o beabá? As pessoas hoje estão tão querendo se relacionar, estão tão em busca de, que elas estão indo do final para o começo. Então esquece de que um relacionamento é feito de iniciar, igual você começa qualquer coisa, você começa um trabalho, você começa uma amizade, é do início. Então do início você se relaciona, você conhece, você conversa, tem as trocas de mensagem, é o dia a dia. Se você não tem esse caminhar, você não chega a ter uma relação sólida com amizade, com companheirismo, com bem-querer. E aí como é que você quer chegar na pimenta? Você não chega, porque você não teve a liga com a pessoa, né? Então você já quer, o que acontece com muita gente, fala, você quer transar ou você quer namorar? Porque são coisas distintas. Se você só quer transar, então você sai com a pessoa e já vai para isso e acabou, você fica só nessa relação sexual. Se você quer namorar, entenda que a relação sexual, ela não pode ser a inicial e nem ser a primordial. Se você está com foco no sexual, você não vai ver quem é a pessoa, você não vai conhecê-la e com certeza o relacionamento não vai durar. Ah, tem relacionamento que dura com a parte sexual inicial? Tem, claro que tem, como tem de tudo que dá certo. Mas se você for falar em estatística, na maioria dos casos a estatística diz que um relacionamento à base de sexo ou que se inicia por sexo não chega a durar muito tempo. É igual a paixão. A paixão, ela tem 6 a 8 meses de duração, porque é um êxtase que a pessoa não suporta aquela adrenalina por muito tempo. Então o corpo sábio entende que você, apaixonado, pensa na pessoa 24 horas por dia. Assim, você come pensando na pessoa, dorme pensando na pessoa. Então seu corpo automaticamente não iria aguentar tanta adrenalina por mais de 6 a 8 meses. Então é onde ou ele acaba, ou ele vai virando amor, gostar, começar a amar a pessoa, senão ele se vai. Ou ele se torna uma coisa volátil, quer dizer, ele vem como um vulcão que expele toda a larva e tem aquela erupção toda. E depois acaba. E depois acabou a erupção, ficou a fumaça e aquilo vai embora. Exatamente. Ou então, depois da erupção, começa a se frutificar coisas. Isso, assim, né? Ele vai se acalmando, aí começa a vir um gostar. E aí vem você se apaixonar e amar, que aí é um outro sentimento. Mas aí que são casos a casos, né? Se é uma paixão muito avassaladora, ela pode ser que ela não vire amor. Ela pode ser que ela se esvai com o tempo. Ou vire um relacionamento tóxico, né? Ou vire um relacionamento tóxico. Mas o relacionamento tóxico nem sempre ele vem dessa paixão que eu estou dizendo. Ele já vem de uma relação já ruim inicial, que já é uma relação de controle, que já é uma relação abusiva, por isso que eu estou falando, as pessoas dão sinais. Então já é um ciúme exacerbado, já é um controle exagerado, e isso já é para um relacionamento tóxico, que aí eu já digo que eu nem coloco isso como uma paixão, eu já coloco isso como posse, como alguém com uma imagem distorcida do que é amar, do que é gostar, do que é se apaixonar, que aí já é um outro caminho totalmente diferente. Já é uma obsessão, já é uma coisa obsessiva, já é uma coisa doentia, quer dizer, Sim. É o ego daquela pessoa tendo que estar satisfeito, é a relação do ego, do poder, da relação da imposição de uma coisa louca, né? E uma coisa ruim, né? Uma coisa tóxica, uma coisa ruim, é uma coisa que quem entra nessa é difícil de conseguir sair, porque a pessoa não só te controla, como te cerca, como te pune, envolve sua família toda nessa questão. Então aí já é um relacionamento que assim acaba envolvendo até, como a gente vê, muitos casos até de morte,
né? Casos de agressão física, agressão moral, então já é totalmente oposto à paixão. Eu não vejo isso como paixão, não. Eu entendo que na relação amorosa, assim, e sou favorável a que haja um apimentar das coisas. Eu acho que é necessário. O homem, ele é nômade, o homem, ele sempre teve aí na mente, na sua estrutura natural, né, uma série de coisas assim que a mesmice é muito complicado para o ser humano. Sim. Né? E apimentar, eu acho que eu sou favorável também que se apimente relações. Eu procuro, dentro de alguma forma, criar alguma coisa dentro do meu relacionamento para que ele continue, se perpetue aí a cada dia, né? Porque esse foi o objetivo que foi traçado. Agora, uma dúvida, será que quando a gente começa a apimentar e deixar com que essa pimenta comece a tomar um gosto diferente, porque é natural que vá se despertando novas coisas na nossa mente. A mente humana, ela é muito criativa, ela é impressionante, ela é um barato. Eu adoro a mente humana. Será que isso também não vai gerando outras alternativas e começa a gerar situações assim, como às vezes pode se perder um controle sobre isso daí? Gerar assim novas coisas, assim, uma abertura tão grande que pode fugir ao controle da situação? Qual a tua opinião sobre isso? Quando a gente fala de uma relação a dois, né, que a gente está falando homem-homem, mulher com mulher ou um casal hétero, é uma relação sadia com apimentar, mas é uma relação mais normal. Mas quando a gente vai falar de outras relações, onde já foge do contexto, né, que é da normalidade, onde tem o poliamor, que são duas pessoas a mais na relação, seja homem ou mulher, existe quando o casal introduz uma terceira pessoa, pode ser do sexo feminino ou masculino, e quando ele abrange mais, que aí ele já vai para um swing, já vai para pares de casais que se trocam, né, troca de casais, ou então uma única pessoa com três, do sexo oposto, inverte, e aí vai. Claro que quando a gente está falando, a gente tem que lembrar do nosso psicológico, do nosso emocional. É a mesma coisa que eu sempre falo quando eu converso com pessoas em relação a tanto traição quanto em você ter uma terceira pessoa. Você está emocionalmente, você é madura o suficiente para encarar essa relação? Porque é a mesma coisa que você encarar uma relação com um homem ou uma mulher separado com um filho. Você é maduro o suficiente para encarar essa relação? Porque senão não vai dar certo. Então a mesma coisa quando você vai para uma relação onde você pode pirar, né? Porque isso não deixa de ser uma piração no sentido de... isso toma uma proporção, né? E eu já conheci pessoas que têm essa linha, né? Que gosta, só que ela tem que tomar muito cuidado, porque ela perde a mão. É como um vício. Existe até um termo que é ninfomaníaca para mulher, você até usa para homem, mas o homem tem outro termo, que é aquela pessoa extremamente obsessiva por sexo. Então, aquela pessoa que faz sexo, mas ela não se sacia. Então, ela não chega a ter o êxtase, que é o normal de toda pessoa. Fez sexo, gozou, teve o prazer, gozou, finalizou, acabou, estou satisfeita, uma coisa natural. Não. Ela vai ter relação sexual com homem, com homem com mulher junto, com N coisas, com um grupo, mas ela nunca se sacia. Então é uma pessoa que ela é viciada, é que nem um alcoólatra, só que ninfomaníaca é viciada no sexo. E quando você entra nessa questão, como você mencionou, que você vai além de apimentar com algo sutil, se a pessoa não tiver estrutura, ela perde a mão, sim. Né? Há casos até comentados de famosos que contraíram doenças, né, sexualmente transmissíveis por conta do excesso de parceiros ou parceiras, o vício do sexo que a pessoa já não consegue mais trabalhar, é que nem o álcool ou a droga, ela tá pensando no sexo, então assim, ela tá trabalhando, ela tá pensando que horas que eu vou acabar para poder sair para fazer isso. Eu não estou pensando em ir para casa, malhar, ir para academia, não. Eu estou pensando que eu vou transar 5, 6 horas sem parar, hoje, amanhã. Então é um vício. Então, se a pessoa não tiver uma estrutura e ela for viciante, porque eu acho que tudo na vida se você é viciante, seja para qualquer vício, você entra nessa parada que você falou, numa parada sem que perde a mão. E eu conheço pessoas assim e é difícil você voltar. Vai ter que fazer terapia, vai ter que fazer uma reestruturação para controlar esse fora do eixo. Agora, isso é uma coisa que era uma predisposição dela,
ou é uma coisa que foi criada em função, na sua opinião, tá? Eu acho que não tem uma verdade absoluta para isso. Isso já era uma predisposição dela, ou é uma coisa que foi criada em função dessa mudança cultural dela? Primeiro eu acho Porque que são relações culturais que a gente está falando. Sim, mas eu também. acho que o primeiro ponto é a pessoa que tem mais chance de ir por esse caminho é uma pessoa que já curte muito sexo. Como se diz, o homem, vou dar o exemplo do homem, claro que existe a mulher, né? Mas o homem que é o que sempre teve mais, né, o anseio mais por sexo, se ele é muito sexual, ele curte muito sexo, ele necessita de sexo, não importa a idade que ele tenha, a chance dele ir por um caminho desse é muito grande. Porque ele se permite, então eu me permito conhecer o novo, eu me permito ter essa adrenalina, eu me permito, eu não curto sadomasoquismo, mas eu me permito para ver se eu vou gostar. Então ele tanto se permite, né, que chega uma hora que ele gosta, é que nem a droga, falam, cuidado, o que falam os pais falam para os jovens, cuidado, não usa droga, porque você pode gostar, né? Uhum. Não é porque é ruim, porque a gente sabe que é ruim também para o corpo, mas você pode gostar e se viciar, e aí não tem volta, então não prove. É aquela coisa assim, não prova porque você pode gostar e você pode ser viciante. O teu organismo começa a aceitar aquilo, não só o seu corpo organismo. pode ser viciante, porque nem todo mundo é viciante. De repente você pode ter usado maconha e não se viciou. Eu provei 2, 3 vezes, mas não curto, não sou viciante. Não... De repente você bebe um copo de vinho, de uísque, e você não é viciante. Tem o outro que é. Então isso é no nosso metabolismo, isso aí já é uma coisa de fisiologia, que isso a gente já não tem controle. Por isso que você sabe se é ou não é. A gente, às vezes, numa certa maturidade, você sabe se você é viciante ou não. Mas na parte sexual, quando você muito se permite e curte muito sexo, tem que tomar cuidado para não ir para uma orgia, a perder de vista e para conseguir retornar demora muito. Tanto que conheço pessoas a dizer assim, tenho hoje uma relação monogâmica, e eu sinto falta daquilo que eu vivi porque eu não tenho com ela. Eu tenho com ela uma relação sexual, legal, tal, mas eu sinto falta das loucuras que eu fiz e que eu sei que ela não vai aceitar fazer. Então aí a relação dele, ele falava que a relação dele era morna, era meio sem graça, porque ele começa a olhar para trás e ver que parece que ele era feliz daquele jeito e hoje ele não é. E eu falei assim para ele, só que você tem que lembrar que você teve o tempo do namoro para saber se era isso que você queria, se ela seria isso, né? Que nem uma coisa que eu falo muito se você gosta muito de sexo e a sua namorada não gosta, não case com ela, né? Porque se hoje ela já não gosta tanto, amanhã ela vai gostar menos ainda. Então, não case com ela, você vai escolher a pessoa errada. Porque eu já escuto muito na consultoria pessoas dizendo exatamente isso. Poxa, eu casei com ela gostava tanto de sexo e hoje ela não quer mais. Eu falei, então, mas você percebeu os sinais que ela deu no namoro? Ou você não notou os sinais? Ela deve ter dado. Não, ela gostava muito. Eu falei, gostava muito quanto? Ela estava no êxtase do começo, porque começo tudo é bom, né? Tudo é novo, o começo tudo você quer muito ver, você quer muito namorar, você quer muito sair, depois, mas mesmo assim a pessoa já dá sinais do que ela gosta muito, do que ela não gosta. Então, se você não percebeu e agora ela não quer, acho que será que você foi tão enganado assim ou você que não quis enxergar? Então, eu acho que a parte do sexo, como você está dizendo, é um perigo para quem aceita tudo. E tem gente que pira, tá? Tem gente que realmente chega num ponto de ter que pedir ajuda psicológica, tomar remédio faixa preta para conseguir voltar. E eu acho que aquela sequela não sai nunca mais. Eu acho que assim, se permitir é bom, mas até que ponto, né? Até que ponto? Se conhecer os seus próprios limites, Sim. né? Porque realmente eu acho que esse negócio deve pirar. Né? Eu não tô aqui como se querendo dissesse julgar assim, ninguém. você está numa relação com alguém, né? Você está conhecendo alguém. Não é porque eu estou conhecendo alguém que eu quero namorar com ele, que eu quero casar com ele ou com ela, que eu vou aceitar tudo. Eu tenho que aceitar tudo dentro do que não me agride. Claro. Do que eu gosto, mas não significa que se ele mandar eu me pendurar no lustre e eu não gosto e não vou me pendurar no lustre e ele não vai aceitar, então não é a pessoa. Porque eu acho assim, eu não gosto disso, você não gosta daquilo, tudo bem, eu te respeito, você me respeita. Agora, não é porque eu estou com você que eu tenho que aceitar e fazer tudo o que você quer e vice-versa. Até porque se a pessoa começa também a entrar nessa negação,
vai chegar uma hora que aquilo vai explodir. Sim, Né? sim. De um jeito ou do Sim. outro vai explodir. Ou ela não vai aguentar mais e vai pedir para dar linha, Sim, né? sim. Ou a própria pessoa também não vai aguentar mais porque eu acho que o que mantém um relacionamento, na minha opinião, independentemente da linha que seja, também é o amor próprio. Eu vou gostar de alguém que se goste. Sim. A partir do momento que aquela pessoa deixou de se gostar, provavelmente eu não vou mais querer ficar com ela. Porque ela não me traz mais alegria, ela não me traz mais nada. E ela tá meio assim à mercê de você, né? Exato. Ela tá assim com um cachorrinho, aquele que você educou, bonitinho, e aí tudo que você pede ela faz, então perdeu a graça, né? E Admiração. perde. E perde E a graça. A gente tem que ter um pouco e que muita gente perde no apaixonar, quando você se apaixona, você perde, às vezes, a autoestima e o amor próprio. Então você fica tão cego por aquela pessoa, que parece que assim, não, se ela não me quiser, eu vou me matar. Não, ela tem que me querer. E aí a pessoa começa a se humilhar. A pessoa começa a se rebaixar. Cada vez mais a autoestima dela vai caindo, o amor próprio dela já não existe mais. E a pessoa, aí nesse momento a pessoa também já não quer mais essa pessoa. Então aí onde começa, essa pessoa fica doente, fica depressiva, tenta suicídio, e aí vai. Por conta de não entender e o que falta muito nas pessoas fora não se conhecerem e não conseguir se relacionar é entender quando acabou, né? Assim, o acabar qualquer relacionamento é difícil, mesmo que você queira. Não, eu quero acabar com você e você quer acabar comigo. Tá ótimo, estamos de acordo? Estamos. Mas a gente sabe que vai sofrer, porque a gente vai sentir falta. A gente tem o apego, a gente tem o carinho, você tem um amor, mas a gente sabe que não se combina, então a gente vai separar. Vai sofrer. Só que tem gente que não consegue aceitar o final. Então, quando você não aceita o final e você fica lutando, é onde você falou. Aí entra no amor próprio, a pessoa começa a ir atrás e querer que volte, e a relação já está falida e fica insistindo. E aí é só coisa ruim para a pessoa, né? Acredito. Acho que eu já vivi algumas coisas assim, de diversas situações, né? Eu fui me casar com 40 e poucos anos, enfim. Então, já não me casei novo. Tive alguns relacionamentos aí nesse período, pré-casamento, depois do casamento não. Bons e ruins, né? Como Exato, todo mundo bons tem, e ruins. Né? Que acho enfim, que é bom, né? Pra gente ficar um pouco calejada de tudo, né? Exato, não. Porque eu falo, quando eu vejo alguém que só teve bom, eu falo, não sei se foi premiado, porque eu não tive só bom, não, entendeu? Se você teve só bom, significa que se um dia você tiver ruim, acho que você vai... É aquela coisa assim, nunca toma um tombo, quando toma, depois não consegue levantar nunca mais. Exato. E o que eu vejo, assim, realmente, é aquilo que a gente está conversando, puxa, eu preciso me amar para poder amar alguém. Amar o outro, exatamente. Né? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Exatamente. Se eu não tenho amor, se eu não me amo, eu não posso transmitir amor. Né? De verdade, resiliência que o amor permite, que o amor necessita, a resiliência, a compreensão, o respeito, né? Não é difícil. Agora, quando a gente fala paixão com pimenta, que elementos que, independentemente seja um relacionamento hétero, homo, o que quer que seja, quais os elementos que você acha que se englobam a todos esses relacionamentos? O que pode apimentar uma relação, assim, na tua opinião? Só a relação sexual? Não, o dia a dia. Eu acho que começa do dia a dia. Eu acho que apimentar a relação, como eu falei, o sexual eu acho que é o final dela, né? É o final que se conclui, que se finaliza e tem o prazer, ponto. A relação sexual. Até porque a gente não faz sexo 24 horas por dia, então, né? O que menos você faz no teu dia é sexo. Você trabalha, você lava a louça, por isso você que cozinha. eu falo para pessoas que querem relação sexual. Então você tem que lembrar que suas 24 horas, às vezes os seus 7 dias na semana não é baseado em sexo. E muitas vezes você não consegue ter uma pessoa por semana para fazer sexo. Então você vai fazer o quê com todas aquelas horas da semana que você não fez sexo, mas você também não quer um relacionamento? Então você vai jogar bola, você vai sair com os amigos, você vai comer uma pizza, você vai ver filme, só que você vai estar sozinho, não tem sexo. Então isso foi o que você falou, é verdade. O sexo é o final. Só que como é que a gente chega no sexo para apimentar uma relação inicial? Eu acho que é a base do que falta. Por isso que eu falei, a base do que falta nas relações hoje é exatamente todo esse ciclo até chegar ao sexo. Porque até o sexo, todo mundo consegue. Você entra, como eu falei, você entra num site de relacionamento, Tinder, o que for, para não fazer propaganda.
Você entra no site de relacionamento e você consegue uma pessoa para sair hoje. Eu vou lá, bato, saio com a pessoa hoje. É sexo, né? Agora, e como que eu consigo uma pessoa ao longo do dia? É isso que está faltando. As pessoas não estão com paciência de fazer isso. E como é que eu faço isso? É um carinho, é um gesto, é um agrado, é uma flor, é uma surpresa se eu sei onde a pessoa mora. Às vezes um simples bom dia, um como você está, porque isso faz parte do dia a dia, é uma relação que é construída. E eu só sinto que alguém está se aproximando de mim com o intuito de um relacionamento quando ele tem esta frequência de que alguém que está se preocupando comigo, que quer fazer parte da minha vida, que pergunta como eu estou, que pergunta o que eu faço, que quer saber se eu estou bem, se eu não estou, se eu estou doente, se eu não estou. Entendeu? Se eu vou trabalhar de carro, se eu vou a pé, se o metrô tá de greve, sabe assim? São detalhes, às vezes parece bobagem, mas no todo é o que falta. Aquele carinho da pessoa falar na hora do almoço, eu tô ocupado aqui, mas passei para mandar um beijo e dizer que eu lembrei de você, ou que eu não esqueci de você. Mais tarde a gente se fala. É fazer uma ligação, que nos dias de hoje ninguém faz ligação. O que ao menos entendeu? o pessoal usa no celular é para ligar. Né? Então, assim, se você encontra alguém que você está começando a conversar e essa pessoa te liga e você fala, esse tem muito interesse mesmo. Esse tem muito interesse, porque as pessoas ficam só no WhatsApp ou na rede social trocando mensagem. Então, se a pessoa falar, posso te ligar à noite? Você fala, nossa, ele já não é deste planeta. Agora, se ele te ligar 2 vezes na semana, você fala, realmente ele é diferente dos que estão por aí. E então, ele tem um interesse a mais. Então, acho que o apimentar uma relação que está faltando mesmo hoje, para frisar bem, porque isso é o que eu falo muito e as pessoas não estão se tocando, e eu fiz um vídeo exatamente sobre isso, gente, não esqueça do que apimentar uma relação não é simplesmente eu sair com você para jantar e depois ir para o motel. Não, a relação que eu posso ter com você do apimentar é eu entender que eu estou entrando na sua vida e você está entrando na minha vida não só intimamente sexual, mas intimamente do meu lado como pessoa, entendendo que você quer me conhecer, não me conhecer o corpo, você quer me conhecer, quer fazer parte. Então é uma coisa diária. E eu acho que tem que ser uma coisa diária, até pela vida que a gente leva, porque nem sempre, como você falou, a gente não somente tem sexo todo dia, como também a gente às vezes não consegue se ver todo dia, né? Você está conhecendo aquela pessoa, você está começando a conversar, a vida de cada um, eu trabalho aqui, você trabalha ali, eu moro aqui, você mora ali, a gente não vai conseguir se ver, às vezes se vê uma vez na semana. Então você tem que fazer parte da pessoa todo dia. Eu apimentar é exatamente isso. Eu posto nas redes sociais entendendo assim, um jantar é um apimentar, né? Criar um jantar diferente, fazer alguma coisa, de repente eu vou para a praia e vou criar um espaço diferente, eu vou para um restaurante que eu sei que você gosta de uma determinada comida, é um apimentar, é sair da rotina, né? É tirar você daquilo que você está habituado e levar você para um outro lado, onde fala, nossa, minha relação com você é sempre de novidade, é sempre de coisas. E isso daí as pessoas, às vezes é tão pequeno, é tão pouco, às vezes até gasta tão pouco, mas as pessoas ficam é o WhatsApp, entendeu? É o WhatsApp, não tem ligação, se vê um dia, vai no cinema, quando vai, né? Então já vai para um motel, uma relação vazia. E aí relação vazia não se sustenta. Relação vazia não vai muito adiante. Eu não conheço você, muito que eu falo, nas redes sociais tem muito. Você começa a conversar com um rapaz, o que ele faz? Ele manda uma foto da coisa. Aí, não preciso nem dizer que coisa, né? Eu mando uma foto da coisa, você, peraí, eu nem te conheci ainda, você tá achando que eu já tô querendo conhecer? Lembre-se, eu ainda falo brincando, lembre-se, para a mulher o órgão masculino não é atrativo, a gente ri, entendeu? Quem tem corpo bonito é a mulher visualmente, o homem não tem o corpo bonito para a mulher. Quem gostava de revista masculina era gay, é gay que gosta de ver corpo, é gay que é musculoso, eles adoram o corpo masculino, nós mulheres não adoramos. Então quando você manda uma foto para mim da sua parte sexual, seu órgão genital, eu vou dar risada, porque para mim eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, nós não somos visuais, né?
Nós somos emocionais, né? A gente é com o coração. Então, a gente vai se envolvendo com o coração. Vocês é muito visual, vocês homens. Então, tem que olhar uma foto, tem que ver uma perna, tem que ver um peito, tem que ver um corpo. Aí ele começa a se encantar. Então, quando o homem já saca uma foto dessa, o que você imagina? Ele está querendo sexo. Me desculpa, mas um homem que já parte para mostrar um corpo, que eu considero vice-versa, tá? Porque hoje as coisas estão muito iguais. Às vezes, nas redes sociais, o pessoal fala assim para mim, Karen, mas você só fala do outro lado, né? Você só aponta para o lado de lá. Primeiro que eu aponto para o lado de lá, porque eu quero cutucar. Porque em estatística, o homem vence ainda. O homem em estatística ainda vence nas pilantragens, na safadeza, na traição. Ele ainda vence. Não significa que a mulher está muito atrás. Nos dias de hoje, ela está muito ali, né? Então, ela está tão próxima, que daqui a pouco ela passa a vez. Isso é uma grande realidade que não acontecia antes. Então, como ela... Ou não se tinha conhecimento disso também. Ou não se tinha conhecimento, exatamente. Exato. Hoje em dia, como se diz, na rede social você descobre tudo, você sabe tudo, você não sei o quê. Talvez antigamente... E outra, a mulher tem o dom que o homem não tem, né? Ela sabe mentir melhor, ela sabe esconder melhor e ela sabe fazer melhor. Então, quando ela quiser fazer alguma coisa errada, ela é melhor que o homem. O homem já é meio bobão nesse aspecto. Então, ele já meio que... ele tá com a foto da mulher no bolso, entendeu? Ele já é meio assim, já cai na própria mentira. Então, como em estatística o homem que ganha, eu nas redes sociais acabo cutucando mais o homem, dizendo, olha, né, você que precisa... Só que eu até escrevo às vezes embaixo para o pessoal entender, não sou feminista de forma nenhuma, não estou sendo feminista porque eu não sou, mas eu digo, ali vale para homem e para mulher. Aquela frase que eu postei que está escrito às vezes para mulher, eu estou dizendo que vale para homem e para mulher. Não está valendo só para o homem, para cutucar o homem. Mas é que realmente em relevância a gente tem que, né, e quem está ganhando. Mas hoje a mulher, infelizmente, ela tá muito equiparada nessas questões com o homem e é onde faz os homens não conseguirem diferenciar quem é quem. Então ele não consegue diferenciar aquela mulher que quer só sexo daquela mulher que quer namorar. E ele tá perdido, porque antes ele sabia, né? Aquela que era, como se dizia antigamente, né? Aquela que é para transar e aquela que é para casar, né? Ele não sabe mais quem é, porque elas estão muito semelhantes. E aí é onde eles tanto se confunde que o homem hoje tá sozinho e não consegue engrenar um namoro, porque ele acaba indo para errada. Eu não sei, eu tenho para mim que eu acho que sempre houve a mulher para namorar e a mulher para transar e a mesma mulher para os dois. Eu acho que quando a mulher, agora falando da mulher, que quando ela gosta da pessoa e também o homem quando gosta da pessoa, os dois se unem com um objetivo, desde que eles saibam fazer isso. Eu acho que a mulher quando gosta do cara e o cara quando gosta da mulher, eles podem ter uma curva de mudança, né? Aquele cara poderia ser o pior galinha no passado e quando ele começa a gostar de uma pessoa, ele tem uma proposta e um objetivo de mudança no sentido de conciliar. E eu acho que a mulher é a mesma coisa. Sim, mas aí, como você falou, quando você encontra alguém que encaixa com você, mas isso, hoje em dia isso não é tão simples assim, né? E eu acho que o que falta também é as pessoas jogarem limpo. Falta o jogar limpo. Então, assim, eu, homem, casado, estou numa rede de relacionamento. Fazendo o quê? Procurando sexo. Mas joga limpo, né? Primeiro que sua mulher não está sabendo. Segundo, joga limpo com quem está do outro lado. Então, assim, eu estou solteira. Se eu quero sair com um homem casado ou não, é um problema meu, claro, né? A vida é minha, o corpo é meu. Eu sei se estou certa ou estou errada, né? E a partir desse ponto, você é adulto, né? Você sabe se está certo ou errado. Mas eu acho que o outro tem que me dar o direito de dizer assim, eu sou casado. Ele tem que me dar o direito de dizer que eu vou escolher. Então ele tem que ser sincero e falar assim, eu sou casado, tudo bem para você? O que a gente vai ter é isso aqui, nada além disso. Então ele tem que ser sincero ao ponto de me dizer para que eu escolha se eu quero ou não. E isso é que as pessoas não estão jogando limpo. Então tá cheio de gente frustrada, decepcionada afetivamente, porque começa a namorar e fala, eu descobri que ele namora. Eu descobri que ele é casado. Eu descobri. Ele não me contou. Agora, tem uma coisa que eu acho que é o seguinte, as expectativas podem mudar, né? Porque ao mesmo tempo que de repente a mulher ou o homem, a mulher fala, eu sou casada e é isso que você vai ter. E de repente no meio do caminho aquela relação pode se modificar. A expectativa dela, ela é casada, ela acha que só queria ter isso, ou como homem também eu sou casado e é isso que vai ter. E de repente no meio do caminho as expectativas podem mudar.
Né? Mas Eu acredito que isso pode acontecer também. Mas é raro, tá? Eu digo de conhecimento de causa, dificilmente acontece, claro que acontece. De repente um homem está casado ou a mulher está casada, se separa para ficar com aquela pessoa que conheceu. Mas quem mais se separa para ficar com alguém é a mulher. O homem dificilmente ele se separa para ficar com alguém. A quantidade de estatística é mais a mulher. Mas a mulher já está com o casamento falido, ela conheceu alguém, ela consegue terminar o casamento e ficar com essa pessoa. O homem, se envolver bens, dificilmente ele vai terminar o casamento para ficar com a outra. Ele vai sim continuar o casamento e ficar com a outra até que ela desista e ele arruma outra. Então, assim, tem homens que terminam e vai ficar sim, mas na sua grande maioria é difícil. Bom, números não mentem, né, Karen? Números não mentem. Karen, legal bater esse papo com você. Eu acho que tem conversa para mais de metro, mais assim de uma colheita de café assim gigante. E haja goiabada para entrar nas métricas desse assunto que é tão rico e tão louco. Eu acho que a gente pode fazer um episódio 2 aí, depois cada vez mais hiper nichado até, porque eu imagino que são universos distintos. Você tem, como você mesma falou, digamos assim, as diversas formas de amar, sim, as diversas formas de relacionar. E aí isso, haja café e goiabada, vai longe. Haja goiabeira para tanto assunto assim. haja assunto e pode até ser feito por episódios, exato, né? Exato. No site eu coloco amor, paixão, romance, pimenta, e aí você vai com a outra criatividade. Então, cada um tem um quê do que o título está dizendo, porque é tanto assunto, é tanta coisa para se dizer que não tem fim, entendeu? É aquele trabalho assim, de escrever que eu faço, e hoje eu tenho 5 temas, amanhã eu tenho 15, depois e não acaba. Porque é um assunto que fala coisas do coração, né? Coisas do amor, não tem limite, então coisas relacionadas a essa relação do ser humano, né? Que é uma loucura. Mas, como eu disse, haja café e goiabada para tanto, e dessa vez com uma toque de pimenta, que é para deixar a coisa ainda mais interessante. Verdade. Karen, muito obrigado pela tua visita, muito obrigado por esse bate-papo. Queria de verdade poder estender um pouco mais, mas como a gente falou, assim, a gente vai marcar um novo encontro. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade. Acho que conversamos demos uma pimentada inicial, né? O café com goiabada sendo apimentado hoje. E aí, quem sabe, a gente dá mais umas apimentadas com temas específicos, né? Exato. E com critérios diferentes para apimentar mais a vida de quem tá vendo, de quem tá ouvindo, e acho que para até imaginar e começar a sonhar um pouco. Que loucura. Galera, obrigado por assistir o Café com Goiabada dessa vez. E se você quiser mandar um WhatsApp, o que quer que seja, já sabe, fica aí o meu convite para vocês participarem aqui também do Café com Goiabada. Ele é um canal plural, como vocês já podem perceber. A gente já teve os mais diversos tipos de abordagem. E a ideia é que cada vez mais ele seja plural, porque o ser humano é plural e as pluralidades têm que ser respeitadas e têm que ser compartilhadas, e esse é o objetivo do Café com Goiabada. Muito obrigado, né? E fica aí o convite mais uma vez, Karen. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada. E muito obrigado, Sara, também, que está sempre aí com a gente, né? Participando, me ajudando, né, nesse sentido todo de construir esse processo e esse projeto que a gente acredita que ainda vai chegar em outros patamares. Valeu? Até mais.